Vai se reconciliar hoje ou não vai? Vai firmar o pacto hoje ou não vai? Aleluia! Esse povo aqui queria firmar o pacto com o inimigo dele. Quem era Naás? Eu já falei quem era Naás. Agora eu vou te dar o significado do nome Naás. O nome Naás significa serpente. E quando este povo quiseram fazer um pacto com Naás, eles estavam querendo fazer um pacto com a serpente, Satanás. Quantas pessoas estão fazendo pacto com Satanás? Quantas pessoas, pastor, estão fazendo pacto com o diabo? Quantas pessoas estão vendendo a sua alma? Quantas pessoas estão trocando a sua alma eterna pelo tesouro passageiro, pelo dinheiro que se acaba, pelo homem, pela mulher, pela casa, pelo carro? Mas Deus te chamou para coisas eternas. Deus te chamou para coisas grandes. Deus não te chamou para coisas pequenas. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você se assentar em tronos. Existem dois tipos de pacto. Existe um pacto consciente e um pacto inconsciente. Satanás sabe que o maior fazedor de pacto é Deus. Deus olha para o homem, escolhe o homem, e quando o homem reconhece o seu poder, o homem faz um pacto, uma aliança com ele, ou com ela, vice-versa. Hebreus 10 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há pacto. O nome pacto ou aliança quer dizer no original berite. Berite quer dizer algo que foi cortado ou até mesmo algo que é pactuado através de sangue. Alianças através de sangue. Então o que Satanás fez? Quando lemos em Mateus 4, depois dos 40 dias de jejum, Satanás aparece para Jesus e diz assim: mostra todos os reinos da terra. E quando mostra todos os reinos e a glória deste mundo, sabe o que é que diz para Jesus? Tudo isso eu te darei. Olha o que Satanás diz para Jesus: os reinos e a glória deste mundo, o ouro, a prata, carro, casa, fama, aplauso, tudo, os reinos eu te darei. Aí ele disse o quê? Portanto que tu se prostre diante de mim e me adore. Satanás quer adoração. Satanás era um adorador, deixou de ser adorador, agora quer ser adorado. E como Satanás quer ser adorado, é necessário de pessoas estejam com o seu coração disponível para o adorá-lo. E como adorar ele? Por intermédio de
mas pessoas fazem pacto com ele. E na leitura que eu estava lendo, o livro, o escritor ensinava como fazer pacto com Mamon. E ele diz que recebeu não sei quantos milhões de dólares. Dólar, né? A minha língua até enrolou agora. Ou euros. Euros. Na verdade foi euros. Ele recebeu quando ele firmou o pacto com Mamon. Mas existe outro demônio chamado Behemoth. Esses demônios são conhecidos, o Bafomé, no mundo das celebridades. Quando você vê uma celebridade fazendo um gesto de um olho, tipo assim, ó. Eu acho que é assim mais ou menos, que o Senhor repreende. Quem já viu a celebridade fazendo isso? A maioria deles fazem. Ou a cabeça do bode, o chifre do bode, que o Senhor repreende. Eu vou fazer aqui para vocês, mas não é fácil não. Assim, eu quero toda invocação em nome de Jesus Cristo. Eles fazem, é uma maneira deles identificarem um ao outro, e uma maneira deles adorarem a Satanás, dizendo que a adoração deles é para Satanás. E no mundo dessa celebridade você vê muitos dos famosos. Lady Gaga, Beyoncé, você vê jogadores famosos que fazem pacto para serem rápido com um espírito chamado Ligeirinho. Aquele que faz um pacto com ele passa a ser rápido, a correr rápido, a ter velocidade. Então eles fazem pacto com os demônios para quê? Para terem fama, aplauso, glória nesta terra. Mas uma glória passageira. Uma glória que se acaba em quê? Em depressão. Quando John Lennon morreu, encontraram mais de 10 tipos de substância dentro dele. Substância mortal. Drogas que ele ingeria continuamente. Quantas cantoras morreram? Quantas cantoras se suicidaram no auge da fama, no auge do sucesso? Eles tiraram a sua vida porque fizeram um pacto com o diabo. Mas o diabo pode dar o ouro, a prata, o dinheiro, mas ele não pode trazer alegria para a alma do homem e da mulher. Ele não pode trazer uma boa noite de sono. Ele não pode trazer um casamento feliz, de alegria, de sinceridade. Deus Santo. E Deus não quer que nós venhamos quebrar nossa aliança que nós temos com Ele para fazer pacto com Naás. Não faça pacto com Naás ou com a serpente. Não se entrega a ela. Essa entrega é um pacto que a pessoa faz consciente. É um pacto que a pessoa reconhece que é algo do diabo ou algo de Deus, e fazem com Deus. Já existem pessoas que fazem pacto com Deus, uma aliança com Deus, entram dentro de uma igreja, mas na verdade a intenção dela não é a salvação, é receber o ouro e a prata. É porque aquela igreja ela diz para ele: venha porque você vai receber um bom casamento, venha porque você vai ter uma casa, ter o seu carro, vamos supor, a sua Land Rover, que você vai ganhar um helicóptero. Aí o pescaiado vai lá e dá Land Rover, fica andando de pé e com os dois pés andando e tomando poeira na cara, porque não deu a Deus, não se entregou a Deus para receber a salvação, mas se entregou o evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade é o evangelho de Mamon, não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo, ele visa a salvação do corpo, da alma e do espírito. Nós não aceitamos Jesus para ser rico, nós aceitamos Jesus porque queremos a vida eterna. Aleluia. A vida eterna. Glória a Jesus. E essa é, eu sei, tem muitos bestalhados dentro dessas igrejas. Pessoa bestalhados dentro dessa igreja, porque as igrejas são cheias. Você vai na igreja dessa que prega a verdade, que ora por libertação, quem entra aqui com câncer sai curado.
a pessoa sabe que Satanás pode dar alguma coisa, eles fazem. Em 17/8/2019, eu tive uma experiência forte falando de pacto. Eu tinha acabado de orar às 3 horas da manhã. Quando eu acabei de orar, uma noite abençoada, foi uma benção a oração. De repente, deitado na minha cama, o meu corpo travou. Eu não conseguia falar nada, dizer nada. Eu só conseguia sentir a presença maligna dos demônios. Quem já passou por batalha espiritual e quando você está passando por essa batalha, você não consegue falar nada. Você chama pai, chama mãe, chama irmão, chama marido, chama mulher, mas não sai nada da boca. Quem já passou por isso? Isso é batalha espiritual. Você grita, você pega, você quer, não sai nada. Seu corpo trava. Palavra não sai. A única coisa que você consegue fazer é pensar na consciência. Só funciona a consciência quando você está em batalha espiritual. E nessa batalha espiritual que eu estava passando, quando eu olhei de repente, a 2 metros à minha direita, de repente
utilizava todos os números que o demônio tinha dado para ele. Se ele tivesse jogado na meia-sena, ou não sei, ele tinha feito um pacto naquela hora com o demônio. Ele ia ficar rico, pobre de rico, ia ganhar, mas ele ia perder a salvação. Não importa o homem, ele é o mundo todo e perdeu a sua salvação. A tua salvação vale mais do que ouro, a tua salvação vale mais do que prata, a tua salvação vale mais do que dinheiro, a tua salvação vale mais do que sentar nesta cadeira. Não queira somente sentar nesta cadeira, queira ir para o céu, queira a sua salvação. Esteja disponível a pagar qualquer preço para receber a tua salvação. Qualquer preço que te foi imputado, que foi colocado diante de ti, ainda não é pesado. A tua salvação vale mais do que tudo. A tua salvação vale mais do que uma fofoca. A tua salvação vale mais do que uma mentira. A tua salvação vale mais do que um momento de prazer. Jó disse: eu fiz uma aliança com meus olhos quando olharei para uma virgem. Jó está dizendo: eu tenho uma esposa, eu tenho uma família. Como eu vou olhar para outra mulher se eu fiz um pacto com a minha? Quando você casa, você faz um pacto, você usa uma aliança como símbolo. Essa aliança que você está usando é um pacto que você fez. Você fez um pacto com a tua mulher. Você fez um pacto, mulher, com teu esposo. Isto é pacto consciente. E Jó disse: eu não vou perder a minha salvação pelo momento de prazer. Eu não vou perder a minha salvação pelo momentozinho, não. Não perca a tua salvação, gente. Eita glória. Fiz uma aliança com meus olhos. Você já fez aliança com teus olhos? Em Mateus 5:28 diz assim: eu, porém, viste, como foi dito aos antigos, viste como foi dito aos antigos, que aquele que adulterar, aquele que coabitar com a mulher cometeu adultério. Mas eu, porém, vos digo, 28, 29 até 30, eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher e atentar em seu coração, desejando ela, já cometeu adultério. E mais na frente ele diz: se teu olho direito te faz pecar, arranca um e lança fora, porque é melhor entrar no céu com o olho só do que entrar no inferno com os dois olhos, do que o teu corpo ser lançado no inferno. Aleluia, a tua alma ser lançada com os dois olhos. Foi o que Jesus falou. Mas em Romanos, estreitou para os homens, né? Agora vou estreitar para a mulher, para a gente encerrar. Estreitou para o homem. Se ele olhar para uma mulher e desejar em seu coração, já pecou, está condenado ao inferno. É estreito. É estreito. Tem que fazer aliança com os olhos. É, Marão, é estreito. Tem que fazer aliança com os olhos. Tem que fazer aliança com os olhos. As mulheres perderam a vergonha. Graças a Deus que aqui tem mulher santa de Deus dentro dessa igreja. Você olha na rua, você anda na rua, a nudez está exposta. Está exposta a nudez. Mas quando olhamos para Romanos 6, versículo 12, Paulo diz assim: olha o que Paulo diz. Jesus estreitou para as mulheres, agora para os homens, agora Paulo vai estreitar para as mulheres. Romanos 6, 12, para em dia de encerrarmos. Vamos estreitar, irmãos. Ó, morte. 6,12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O que é concupiscências? Desejos, vontades. Sabe aquela vontade de você botar uma saia curtinha? É concupiscência. Sabe aquela vontade de você
e botar lá e postar, aproveitar na madrugada, na calada da noite, daquele jeito, e enviar um negócio chamado o quê? Nudes. É pecado, viu? Sabe esse Deus que você sente? É concupiscência. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer em suas concupiscências. Aí o 13 diz assim, ó: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidades. O que é um instrumento de iniquidade? Agora eu vou explicar para os homens. Jardim ABC, quem me contou isso foi o presbítero. Ele estava andando no caminho, estava caminhando, estava passando um homem daquele jeito, bombadinho, ônibus, bombado. Estava passando uma irmã da igreja que ele conhecia. A irmã não viu ele. Estava o camarada, quando, sabe, descendo o rumo, andando daquele jeito. Aí a irmã olhou de lá e disse: que homem gostoso, há um homem desse na minha casa. Ó. A irmã foi. Aí ele bateu assim. O que é, a irmã? A irmã se escondeu, a irmã deu um pulo, quase desmaiava. Quem era o instrumento de iniquidade? Aquele homem malhadinho, né? O corpo dele era instrumento de iniquidade. A irmã olhou para ele, bichinha fraca na fé. Ele, a fraca, bichinha naquele dia. O diabo vai tentar desses dias. Ele não vem quando você está forte. Fogo saindo dos seus olhos, fogo saindo da sua boca. Quando você ora, você está suspirando, está saindo fogo, espada na mão, escudo. Ele não vem, mas ele vem no momento de fraqueza. A Bíblia diz que Jesus sentiu fome. Quando Jesus sentiu fome, ele se apresentou a Jesus. Ele se apresenta na hora da necessidade, na hora da fraqueza. Aquele é instrumento de iniquidade. Mas a gente vê isso mais com quem? Com as irmãs, com as mulheres. Porque em si as mulheres já têm isso. O desejo dela é para o varão. Mas só que as mulheres esquecem que o desejo dela é para o varão dela, não é para os outros varão. Então sabe o que ela faz? Se veste não para o varão dela, se veste para o bairro todo e o shopping aonde ela vai. Está indo. Aí é onde é que está o pecado. Então o pecado não só está naquele que olhou, está naquela que provocou, aquela que incentivou aquela pessoa a ir morre. Está saindo daqui eu vou ao paraíso com a roupa não de modéstia. Daqui até o Vão Paraíso, vamos supor, 30, 40 homens olharam para ela e desejaram. Aí ela morre, cortada, morre achando que está salvo. Chega lá, Deus abre o leque. Ei, Jesus, você vai entrar? Não vai entrar não. Você trouxe 40 homens para o inferno. E aí? Então, irmãos, nem tão pouco apresentai os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade. Faça aliança com o teu corpo, para andar com o corpo santo. As santas mulheres e os santos homens de Deus. Quem entendeu a palavra? Glória a Jesus. Tem almas para Jesus aqui nessa noite, que vai fazer aliança. Fica de pé, em nome de Jesus. Peço autorização do pastor, missionário. A palavra deixou dúvida, igreja. Jó fez aliança. Jesus falou sobre aliança. Deus fez aliança.
Quem sabe neste momento não é o momento de você fazer aliança.